Bem-vindos ao podcast O Vizinho do Lado. Eu sou o Tomás. E eu sou a Madalena. No episódio de hoje vamos mergulhar num dos casos mais sombrios e chocantes da história recente de Portugal. Uma história que se desenrolou por detrás dos muros de uma instituição que, bem, deveria ser um porto seguro. Mas que escondia uma rede de segredos e abusos que abalou a confiança de uma nação inteira. Falamos, claro, do processo Casa Pia, uma instituição pública criada para proteger e educar crianças em risco. E que se tornou o epicentro de um escândalo que expôs a vulnerabilidade dos mais inocentes. E a cumplicidade de figuras poderosas. A história, na verdade, começa muito antes de se tornar pública, não é? A Casa Pia de Lisboa era vista como um pilar da sociedade. Exato, tinha esta missão nobre de acolher órfãos, crianças desfavorecidas, mas, nas suas sombras, crescia um mal silencioso. Silencioso, mas não totalmente desconhecido. De todo. Já em 1981, a Polícia Judiciária tinha acusado um funcionário de um dos lares, Um funcionário. sim, de abusar de dezenas de crianças ao longo de 30 anos. As alegações eram gravíssimas. E o que diziam essas alegações? Diziam que as crianças eram fornecidas a homens, incluindo figuras públicas proeminentes, já nessa altura. 30 anos de abusos. E, em 1981, há uma acusação formal. E o que acontece? Nada. Absolutamente nada. As queixas foram arquivadas ou, quer dizer, simplesmente desapareceram. Desapareceram? Sim, o silêncio institucional permitiu que a escuridão continuasse a alastrar, impune por mais 2 décadas. Há relatos de que isto chegou a altas esferas do Estado, não é? Pois, diz-se que até antigos presidentes da República tiveram conhecimento das alegações e, pronto, nada fizeram. Um silêncio ensurdecedor, que só foi quebrado em 2002. O que é que mudou? Tudo mudou a 23 de novembro de 2002. O rastilho foi aceso por uma entrevista. Da jornalista Felícia Cabrita. Exatamente. A um antigo aluno que quebrou o silêncio. E pouco depois, a mãe de uma criança, conhecida pelo nome fictício Joel, Apresentou uma queixa formal. e essa queixa deu um nome ao epicentro do esquema. Um nome. Carlos Silvino, conhecido por Bibi. Um funcionário da Casa Pia. Era motorista jardineiro. Alguém que passava despercebido. Completamente. E a investigação revelou logo o papel central dele. Ele não era apenas mais um abusador. Era o principal facilitador. Era a peça-chave de uma rede de prostituição infantil masculina que envolvia, estima-se, mais de 100 rapazes. 100 rapazes. A 25 de novembro de 2002, Bibi é detido. E essa foi a primeira peça de um dominó que estava prestes a cair. E que arrastou consigo alguns dos nomes mais conhecidos do país. É aqui que a história escala de uma forma vertiginosa. Com a detenção de Silvino, os nomes que começam a surgir não são de desconhecidos. Não, de todo. São figuras da elite portuguesa. E a lista de arguiços era chocante. Começando por Carlos Cruz. O apresentador da televisão mais famoso de Portugal. Uma figura quase familiar. Depois, Jorge Rito, um diplomata, ex-embaixador da Unesco. Alguém que representava o país lá fora. E Manuel Abrantes, o antigo provedor da Casa Pia. A pessoa que, por inerência de funções, devia ter protegido as crianças. É uma traição a todos os níveis. E a lista continuava. Sim, Ferreira Diniz, um médico, Hugo Marçal, um advogado. O país assiste em choque a uma série de detenções em 2003. E o caso atinge o seu clímax político, certo? Sem dúvida, com a detenção de Paulo Pedroso. Ex-ministro e porta-voz do Partido Socialista, suspeito de 15 crimes de abuso sexual. E a nação inteira questionava-se até onde é que esta teia ia, E tudo isto leva ao chamado julgamento do século. que começa a 25 de novembro de 2004. Foi um processo monumental, um dos mais longos da história judicial portuguesa. Durou mais de 5 anos. Exato, e os números são avassaladores. Mais de 800 testemunhas e peritos foram ouvidos. E as vítimas? 32 vítimas prestaram depoimento. As sessões do tribunal tiveram de ser movidas para instalações militares por falta de espaço. O país parou para ouvir os horrores que eram descritos. E no centro de tudo isto estava o testemunho de uma pessoa. Carlos Silvino. Ele foi o único arguido a confessar. Admitiu mais de 600 atos de abuso e, mais importante, Implicou diretamente os outros arguidos. sim, descreveu como lhes entregava as crianças para os abusos, os locais onde aconteciam. Desde uma garagem da Casa Pia. Há uma casa em Elvas. Ele foi a cola que uniu todas as peças da acusação. Depois de anos,
A 3 de setembro de 2010, Portugal prendeu a respiração para ouvir a sentença. No tribunal, as vítimas, que já eram jovens adultos, aguardavam a decisão. E o que decidiu o tribunal? Considerou provado que os arguidos praticaram os crimes. As sentenças foram pesadas. Carlos Silvino 18 anos de prisão. e os outros. Carlos Cruz, 7 anos de prisão. Ferreira Diniz, também 7 anos. Jorge Rito 6 anos e 8 meses. Hugo Marçal, 6 anos e 2 meses. e Manuel Abrantes, o ex-provedor. 5 anos e 9 meses de prisão. Relata-se que, ao ouvir o verdito, as vítimas se abraçaram e celebraram na sala de audiências. Sim, e uma delas disse uma frase que ficou para a história. O tribunal reconheceu que estávamos a dizer a verdade. Os pedófilos vão para a prisão. Mas o processo não terminou sem as suas próprias controvérsias. Não de todo. O caso de Paulo Pedroso, o ex-ministro, é um exemplo disso. Ele foi libado por falta de provas. E o Estado foi mesmo condenado a pagar-lhe uma indemnização? 100 mil euros, por prisão injustificada. Foi um erro judicial que, claro, manchou parte da investigação. Mas o maior legado talvez tenha sido social, não? Sem dúvida. O caso Casa Pia quebrou um tabu nacional. O número de denúncias de abuso sexual infantil disparou em todo o país. As pessoas finalmente sentiram que podiam falar. Exatamente. Este caso não foi só sobre os crimes de um grupo de homens, foi sobre a falha total de um sistema. Uma falha que permitiu que o predador se disfarçasse de protetor durante décadas. Exato. O processo Casa Pia permanece como uma cicatriz na memória coletiva de Portugal. Um lembrete sombrio de que a vigilância nunca pode ser relaxada, especialmente quando se trata de proteger os mais vulneráveis. Obrigado por ouvir. Até ao próximo episódio.